Olá, irmãos. Bom dia. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Portanto, com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Para que serve um nome? Normalmente, a gente ouve a expressão de não ter o nome sujo, não é mesmo? De não ver que o seu nome não vale nada na praça. Isso por causa de algo que se comprou e não pagou. Ou talvez um dinheiro que foi pego emprestado e não pagou. Então, automaticamente, aquela pessoa perde a credibilidade. No Brasil, existem milhões de pessoas que estão nessa situação de inadimplência, com nome sujo. Mas há também o ditado de que a fruta não cai longe do pé. Então existem famílias com seus sobrenomes, e por causa daquele sobrenome, muitas vezes as pessoas são rotuladas. Porque filho de peixe, peixinho é. Há também o significado dos nomes. Uma mãe e um pai acham um nome bonito, e como ama muito seu filho, o filho recebe aquele nome. No entanto, existem também os pais que não são tão cuidadosos em pôr o nome nos seus filhos, porque acham um nome diferente, um nome que ninguém mais vai colocar, querem ser originais, ou pelo menos diferentes, e aí a criança acaba ganhando um nome que talvez não goste tanto. Mas existem vários significados de nome. Miguel, por exemplo, significa aquele que é como Deus, que é também o nome de Jesus, sendo anjo, no caso. O arcanjo Miguel é o próprio Jesus, que no caso é o único anjo que é adorado. E para ser adorado tem que ser Deus, logo é o próprio Jesus. Fora que tem outros textos também apoiando isso. Mas também tem Gabriel, que significa a força de Deus. Daniel, o Senhor é a minha justiça. E assim por diante. Tem nomes como, por exemplo, Henrique, que significa príncipe. Tem nomes como Maria, que significa princesa de Deus, ou rainha de Deus, ou pura de Deus, que é o mesmo nome em hebraico que significa Miriam. Enfim, são vários nomes, cada qual com o seu significado. Mas o mais importante é que o significado do nosso nome não pode definir quem nós somos ou quem nós vamos ser, nem tampouco o sobrenome da nossa família. Nós escolhemos quem nós vamos ser. Porque, como eu já disse, mesmo que queiram nos rotular, isso se torna mais fácil, se torna mais cômodo
para muitas pessoas e até mesmo para grupos e até mesmo para quem estuda, colocar alguém num determinado registro ou catálogo para se sentir mais confortável. Em outras palavras, é mais fácil você conhecer quem é uma pessoa, como se ela fosse um objeto, e aí você age sem nenhum tipo de critério espiritual e humano. Porque é assim que o mundo é. Ele não te trata como um ser humano de verdade. O mundo, e infelizmente as pessoas no geral, aprendem a tratar as outras como objetos, como se fosse apenas um número, como se fosse um meio para atingir um fim. As pessoas simplesmente correm atrás da emoção, fazem tudo para sentir, dão tudo o que tem para sentir algo, se esforçam ao máximo para que se sintam de uma forma que já se sentiram, ou para que se sintam de uma forma que eles imaginam que tem que se sentir, e por causa disso mentem, desrespeitam, desvalorizam, usam e depois descartam. É assim dentro das famílias, é assim na relação dos amigos, é assim nas igrejas muitas vezes, é assim nas empresas, é assim em países, é assim no mundo inteiro. Mas louvado seja Deus, porque Ele não nos trata dessa forma. Apesar de nos rotularem, apesar das pessoas nos olharem e nos discriminarem, ou seja, dizerem quem nós somos de acordo com a nossa aparência ou com o nome que nós recebemos, ou talvez até mesmo com a habilidade que nós temos, pedreiro, eletricista, motorista, soldador, encanador, dona de casa, médico, enfermeiro, enfim, mecânico, não importa. Deus nos vê como seus filhos, independente do nome que nos deram, independente do nome que nos chamam, independente do nome que aceitamos. É por isso que a Bíblia fala que Deus nos dará um novo nome. A história que nós lemos hoje, ela é impressionante, porque ela faz uma pausa no livro de Crônicas. O livro de Crônicas nada mais é do que uma seleção de nomes do povo de Israel. É um livro de genealogias, uma lista, para quem lê muitas vezes parece até interminável. Esse é fulano, filho de Cicrano, pai de Beltrano, e por aí vai. Mas o autor aqui, o escritor, ele faz uma pausa e fala de um homem, que o nome dele, a mãe dele deu no dia em que sentia muita dor, dores de parto. Foi aquele parto complicado, foi difícil de ganhar o bebê. E por causa disso, em hebraico, o nome dele significa dor. Porque eu tive dor para ganhar esse bebê. O nome, por exemplo, de Mateus significa presente de Deus. Samuel, pedi a Deus. Mas Jabes significava dor. Esse me causou dor. Isso tinha muito no Antigo Oriente Próximo, e nós vemos no Velho Testamento, o que significava, por exemplo, a relação do nascimento e até mesmo do propósito com a criança. Por exemplo, Sara
riu quando Deus disse que ela teria um filho. E por isso, o seu filho recebeu o nome de Risada. Já o seu filho, o Risada, que no caso é Isaac em hebraico, teve 2 filhos. E um deles chegou a segurar no calcanhar do seu irmão, que recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura no calcanhar. E assim por diante, vários nomes com seus significados. Já essa mulher aqui, ela dá o nome do filho de aquele que causa dor. E não era um nome bom, muito pelo contrário. Era um nome que trazia um estigma, que trazia um pensamento ruim, que talvez o fazia sentir que só causaria dor às pessoas. Ou, em outras palavras, o causador da dor. Parecia que não seria feliz e que não faria ninguém feliz. É claro que uma mãe ama o filho e não fez isso com o propósito de discriminar ou talvez limitar o seu filho. Mas como era um costume da época, ela fez. Mas o mais importante dessa história é que Jabes decidiu mudar a sua história, independente do seu nome. E o que ele fez, diz o texto que nós lemos, o que fez ele ser mais ilustre do que os seus próprios irmãos, diz o texto aqui. Ele decidiu buscar a Deus. Por mais triste que pareça, hoje as pessoas que mais conhecem sobre Deus recusam a ir até Ele. Começam e terminam o dia sem clamar a Deus, sem conversar com Deus. Simplesmente seguem. Agora que não sofrem tanto ou que não passam por dificuldades, eles não procuram a Deus. Não procuram sua palavra. Um povo, por exemplo, como os judeus hoje no mundo, por incrível que pareça, a maioria deles nem sequer considera importante ler a Bíblia. E muitos deles, pasmem, não acreditam em Deus. Uma raça, uma descendência que recebeu de Deus o presente da sua palavra, da sua revelação. Mas Jabes fez diferente. Ele foi até Deus e disse: Senhor, me abençoe. Abra os meus olhos. Mude a minha história. Porque eu acredito que uma palavra, Senhor, que sair da sua boca tem poder de mudar tudo. Olha que fé. Você entende que mais importante do que o nome que te deram, mais importante de como você se vê, de como as pessoas te veem, é o que Deus vai fazer? Então confie nisso, porque Deus só precisa da sua permissão. Amém? Então se aproxime e receba a bênção de Deus, porque Ele quer derramar sobre você tudo aquilo que Ele sonhou e almejou para você. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite. Não se esqueça de ir a Deus. Que Deus te abençoe.